Olá meninas, estamos aqui com mais um programa Um Tempo com Elas e hoje um programa bem descontraído, bem legal. Eu e a Tainá, hoje a gente quer mostrar um pouco mais da gente e a gente veio com uma proposta bem legal, com um quiz hoje, diferente de perguntas e respostas, né? Pra gente conhecer um pouco mais do Evangelho, pra saber um pouco mais dos nossos pensamentos, o que a gente acha, como a gente se comporta, como a gente vem falando, né? Que aqui a gente é uma família. E aí a gente vai se conhecendo ao decorrer do tempo, né? A gente traz convidados, mas também vai ter um tempo com a gente, né? A gente se conhecendo mais. E também vai ser legal pra gente saber a opinião de vocês desse quiz, pra gente estar fazendo com outras pessoas, trazendo outras pessoas. Aí a gente vai ver o que vocês acham, né, Tainá? Sim, olá meninas! Hoje, como a Tati falou, uma proposta super interessante, esse quiz que nós preparamos com algumas perguntas, não sei se perguntas polêmicas, nós vamos tirar os números daqui e conforme o número sair, nós vamos ler as perguntas para que vocês possam também conhecer nós, como a Tati falou, conhecer as nossas opiniões e assim a gente vai seguindo esse programa. Vamos começar? Sim, e o que será que vem por aí, hein? Vamos ver quem começa? Joaquim Pô? E dá pra dois? Ok. Pô. Que um? Oxi. Como que joga? É papel, pedra e tesoura. Ai, gente. Joaquim Pô? Você ganhou, né? Você começa. Então, a pergunta que saiu aqui é a pergunta número 15, ó. Número 15, vamos lá. Vamos ver qual será a que vem pergunta. por aí. E a pergunta é fácil para ela. Número 15 diz: qual é a importância da oração para você diretamente e como isso impacta na sua vida? Bom, todos a gente sabemos que a oração, ela é primordial nas nossas vidas e muito importante porque é a conexão que a gente tem com Deus, né? É a conversa, é a intimidade, é o que eu sempre falo, a gente não pode ter intimidade com uma pessoa, ter um relacionamento com ela sem conhecer ela. E para você conhecer, é no dia a dia, é no bate-papo, é na conversa. E a oração é isso com o Senhor, né? Então, ela é muito fundamental. E a oração também é aonde que nos alimenta, né? É aonde que nos fortalece, é aonde que a gente escuta a voz do Pai, é aonde que o Senhor traz os direcionamentos, é aonde que Ele acalma a nossa alma, né? É aonde que a gente tem até o cientista fala que a oração, ela é muito importante para o nosso cérebro, né? Sim. Que ela libera algumas enzimas, né, do cérebro, tudo, e acelera mais o entendimento, as emoções. Então, eu acho que a oração, ela é fundamental na vida de qualquer pessoa, né? Eu acho que sendo cristão e não sendo cristão, né? Como todo mundo fala, que conhece a Deus, que crê em Deus, eu acho que pelo menos uma oração para te colocar, porque tem gente que, a gente somos cristãos, faz orações, mas tem o católico que eles rezam, né? Do jeito deles, tudo. Então, é o jeito que a gente tem para poder se comunicar com o Senhor e é a parte mais fundamental da nossa vida, né? Sim, eu costumo dizer que a oração é exatamente como você falou, né? Que a ciência, ela fala da oração e a oração é uma conexão. Tudo que você fala, tudo que você expressa são sentimentos. Então, ali, através da oração, seja ele uma oração, seja ela uma oração para pedir algo, seja ela para agradecer algo, tem um movimento, tem algo ali por trás, né? E também tem a oração que a gente faz para estar mais próximo de Deus, cada vez mais, que esse é o nosso papel, orar sem cessar, né? Sim. E tem a oração com ação, quando a gente ora para uma ação acontecer. Então, e eu acho que a conexão com Deus, aquela intimidade com Deus, além da palavra, a oração, ela é primordial de tudo. Sim, porque a gente, que nem a gente fala, né? Tudo é pelo mover espiritual. Sim. E a palavra, ela tem esse poder. Sim. Porque o Senhor, quando Ele criou tudo, foi pela palavra, né? Então, quando a gente expressa a nossa palavra diante do Senhor, move também o mundo espiritual, 100%. né? Então, é uma conexão, o que é ligado na terra é ligado no céu também, né? Sim. É muito profundo. Agora vamos lá! O que será que vem aí pela dona Tainá?
perguntinha para ela. Saiu a número 5. Vamos ver o que a número 5 vem nos dizer. O que você acha que Deus quer de você como uma mulher cristã? Boa! Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que servir a Ele acima de todas as coisas, né? Entregar o meu coração ali para Ele. E eu acredito também que Ele quer me ver como uma mulher que leve, né? As boas obras e que continue aquilo que Ele fez, aquilo que Ele deixou aqui para nós como palavra, como profecia, enfim. Eu acho que Deus, ele, na Bíblia tem várias mulheres, e várias mulheres, elas tiveram obras, assim, muito importantes, mas eu sinto que o Senhor me chama mesmo para fazer o ID, para levar a palavra, para viver para Ele, para entregar o meu coração para Ele todos os dias, porque eu falo que Ele me encontrou, né? Então eu me sinto muito completa em Cristo. Hoje eu, inclusive, estava comentando com as meninas do meu trabalho, que eu me sinto completa. Então, acho que Deus espera isso de mim, que eu me sinta realmente completa de ser filha dele, de amar ele acima de todas as coisas, e de entender que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia eu devo me alegrar no Senhor, porque em todas as coisas, em todos os momentos, ele estará comigo. Essa é a minha confiança. E é aquela coisa que fala, né, tá? Você falou, né, de eu amar, de retribuir, porque Exato. Ele nos amou primeiro, né? Sim. Independente de qualquer coisa, das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas escolhas, Ele nos amou, Ele escolheu nos amar, decidiu, sim, independente de qualquer, sim, coisa, né? Sim. Então, quando a gente tem uma vida voltada, né, para Ele, é uma forma de gratidão, né? Não pode ser como um sacrifício, como uma obrigação, mas sim como uma gratidão por tudo que Ele já fez e faz, né, por nós, né? Então, é isso aí, meninas. E que esse quiz aqui, vocês também possam pegar as perguntinhas depois, fazer em casa com seus parentes, amigos, né? Para se conhecer vocês um pouco mais. Fica a dica aí. A troca é muito importante. A gente vai aprendendo, né? Acho que o programa ele também está trazendo muitas pessoas, né, Tati? Falando um pouquinho mais do tempo com elas. A gente tem trago pessoas aqui neste lugar que tem falado suas histórias e muitas das vezes a gente não tem tempo, né? A vida é muito corrida, as coisas são muito corridas hoje em dia. A gente não tem tempo de ouvir essas pessoas. E quando as pessoas que nós trouxemos aqui, de fato, a gente pode sentir que elas abriram ali o coração, elas compartilharam de verdades, né? Não foram coisas assim que veio ali, a pergunta saiu, a pessoa respondeu. Não, todas as pessoas que vieram aqui, que responderam as perguntas, a gente viu a vida delas na prática, né? Deus transformando, Deus curando. E é isso que Deus também quer fazer através das nossas vidas aqui. É por isso que a gente fala, né? A importância de olhar para o próximo, a importância de escutar o próximo, a importância do tempo de mesa, sim, né? Porque hoje, como a Tá falou, tá tudo tão rápido, tudo tão corrido, né? O tempo tem nos roubado de muitas coisas boas, de princípios, de coisas importantes, né? Que aqui através de uma singela brincadeira, né? Mas que a gente acaba expondo para fora, né? Coisas, né? Que às vezes no dia a dia a gente não tem tempo de falar, ou de uma conhecer a outra mesmo, né? Sabendo o que é importante, os seus princípios, né? Então, essas coisas valem a pena, né? Com certeza. E fora que é um momento totalmente de descontração para nós também, que viemos do trabalho, tivemos aquela rotina extremamente cansativa no dia de hoje, mas a gente está aqui também trabalhando ali a nossa mente para que possa cada vez mais avançar e que a gente possa superar essa bagagem que a gente traz, sim, ali do dia a dia. A gente tem que, né, entender que a vida também pode ser levada com leveza. Sim, né? 100%. Não precisa ser só trabalho, só casa, só louça, né? Bora para outra perguntinha. Vamos lá. Pergunta número 9. Vamos ver, Tati. Qual a pergunta número 9? Como você compartilha o amor de Deus com os outros? Boa pergunta. Bom,
eu tento compartilhar não só com as palavras, não só com a pregação, não só falando quem é Jesus, mas com a minha vida, com as minhas atitudes. Eu costumo dizer que grande é o testemunho contado, mas maior ainda é o vivido, né? Então, eu não posso só falar de Jesus nas minhas palavras. Eu tenho que viver Jesus na minha vida. Então, eu tento mostrar para as pessoas ao meu redor, por onde que eu passo, aonde que eu trabalho, quem eu sou verdadeiramente. Porque não adianta eu ser uma pessoa dentro da igreja e fora da igreja eu ser outra pessoa. Isso não condiz com aquilo que eu creio e que aquilo que Jesus é ou que eu carregue para as outras pessoas. Então, eu tento mostrar com a minha vida, num momento difícil, exercendo a minha fé, crendo, não murmurando. Quando eu ver uma pessoa passando uma dificuldade de ver, eu apontar, eu tentar ajudar. Se eu não puder ajudar, eu orar pelaquela vida, entendeu? Então, com as minhas atitudes, eu tento demonstrar. E isso é bem fato que acontece, porque esses dias aconteceu até um episódio, as perguntas não vêm em vão. Estava descendo com a minha filha para ir para a igreja. E eu tava com roupa normal, tava de vestido e tal, mas eu tava com a Bíblia na bolsa. E eu tava descendo a rua e passou um rapaz e falou assim: vai com Deus, ore por mim. Só que era um rapaz que a gente não conhecia. Não tinha intimidade, nada. E a minha filha virou para mim e falou assim: mãe, como ele sabe que a senhora está indo para a igreja? Aí eu falei assim: só pelo meu comportamento, pelas minhas atitudes. Então, o nosso posicionamento, a nossa forma de agir também fala muito sobre a gente, quem a gente somos. Então, eu tento passar isso não só nas palavras, mas também com as minhas atitudes, quem eu sou em Cristo e quem Cristo é para mim. É muito importante. Eu acho que a melhor forma de compartilhar o amor de Cristo falando ali seu testemunho, as pessoas poderem enxergar em você ali o amor de Cristo. Claro, Tati, não é fácil. Não. Porque o amor de muitos tem se esfriado e a gente também, nós somos falhas e pecadoras. Sim. Então, pode ser que nós cometemos alguma atitude que não condiz, mas a gente precisa sempre nos avaliar, né? Sim. Porque a palavra diz, né, que olhe para você, para si mesmo, né, antes de falar para o outro, enfim. Então, acho que todos os dias a gente precisa examinar o nosso coração, a nossa conduta, e aí, assim, eu acho que a melhor forma de falar, né, do amor de Deus, de compartilhar quem Ele é, com os nossos testemunhos reais, né? Exatamente. Porque tem pessoas que a gente vai ter intimidade para chegar e falar, mas e aquelas que você não consegue chegar? Tem pessoas que nos observam de longe, que a gente nem sabe, mas que a gente acaba sendo uma referência. Sim. Então, a nossa vida, a nossa conduta, o nosso posicionamento fala muito, sim. A gente tem que ser muito cautelosa com a forma de se comportar, de se expressar, porque fala também, né? Sim. O gesto fala, né? Uhum. Como esses dias a gente trouxe aqui no programa também a dança. A gente falou que a dança falava, que expressava, né? O nosso comportamento em si também expressa muita coisa, né? Sim. Eu acredito muito. Muito bem. Bora para a próxima perguntinha. Tá ficando bom essas perguntas, hein? É muito bom. Saiu a perguntinha número 8. Vamos ver lá o que saiu aqui na número 8. O que você gosta de fazer para louvar a Deus? Louvar a Deus. Eu acho que, em questão, falando do servir na igreja, eu acredito que essa pergunta está muito como uma forma de louvar a Deus, uma forma de trazer ali ingratidão, talvez seja isso, se não for eu respondo das duas formas, mas uma forma de louvar a Deus, de dizer que Ele é o meu Senhor. Eu acho que na ação hoje eu gosto muito de servir. E eu me identifiquei hoje muito na secretaria da igreja, né? Hoje eu cuido ali daquela parte administrativa, daquela parte da secretaria, recepção.
eu acho que é uma forma de louvar o Senhor, Sim. recebendo as pessoas, cuidando ali da recepção da igreja, cuidando da secretaria, trazendo que é uma igreja organizada, que é uma igreja que cuida dos seus membros, não só ali no alimento espiritual, na palavra, mas também há uma organização, há uma ficha de membro, né? A gente tem um grupo de WhatsApp que também comunica as datas de aniversário, abrindo um pouco mais para saber uma parte ali da secretaria, a gente cuida ali da documentação dos membros, cuida da importância ali de ter todos os nomes, para também trazendo ali a importância dos dizimistas, dos ofertantes, para eles saberem que o dinheiro deles também, a documentação deles, a importância de ser membro, não é só ali em vir, mas que a igreja também funciona ali como uma, eu não digo uma empresa, mas há uma administração, Cuidado, há um né? cuidado ali, né, zelando ali como ser humano também. E louvar o Senhor também forma, eu acho que as atitudes, né? Sim. A gente falou muito das atitudes, de louvar o Senhor, de dizer quem é o Senhor. E se for falar do Senhor, eu acho que louvor para mim, música em si depois assim da palavra, é o complemento da palavra, que a oração, né, sempre sem cessar, mas a palavra a gente vai se alimentando ali todos os dias, e o louvor ali para mim é uma coisa assim que todos os dias eu preciso consumir, todos os dias, todos os dias. É o que quer acalmar a alma, né? Sim, é claro que tem dias que a gente falha, né, e não consegue ali ler a palavra do Senhor, né, mas eu tento sempre no meu caminho ali do ônibus já fazer isso todos os dias, já colocar uma oração, uma palavra, mesmo que for em áudio, já abrir ali o meu dia já orando, Senhor, né, fazendo aquela oração, vou me arrumando, já vou falando com o Senhor, lendo a palavra e sempre um louvor. Acho que eu já acordo assim, já na comunhão com Deus, tento fazer isso todos os dias. Eu acho que é um dos meus maiores, assim, devocionais, né, ainda mais na semana, que é muito corrido para mim. E a gente tem que entender que o nosso tempo com o Senhor, ele não é específico, não tem um momento específico, exato, né? Tem que ser durante o dia todo, ele tem que se fazer presente ao tempo todo, né? E o modo de louvar ao Senhor, o Senhor fala mesmo na palavra dele, que tudo que tem fôlego, que tudo que seja para a glória dele, louva ele, né? Tem uma passagem que eu não me recordo agora que fala, né? Que o Senhor fala que negam ao Senhor, e aí os discípulos perguntam, mas aonde a gente nega o Senhor? Quando não dá um prato de comida, quando você não me dá uma roupa, quando você... Então, assim, o bem-estar, o tratar, o cuidar, isso tudo louva o Senhor. O cuidar da casa, ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, ser uma boa filha, ser uma boa serva, isso tudo é para a honra e glória do Senhor, né? Então, o Senhor, tudo que a gente fazer com excelência, isso louva o nome dele, Sim. Né? Porque foi para isso que ele veio nos ensinar, né? Ter um caráter, né, de Cristo, ser umas pessoas justas, né? Então, isso louva o Senhor. Sim, Muito bem essa pergunta. Vivendo e aprendendo, gente. Sim. Tem várias formas, né, de louvar o Senhor. Porque geralmente as pessoas falam louvar, acho que é só cantar, que é só cantar louvores. Não. Tudo louva o Senhor. Sim. Desde varrer um chão, né, até subir num altar e adorar, isso louva o Senhor. Sim. A adoração, ela quer dizer aonde está o teu coração. Sim. Se o seu coração, naquilo que você está fazendo, está voltado pro Senhor, isso está louvando Ele. Agora, se o seu coração estiver com má intenção e colocado para outros meios, aí não vai estar adorando o Senhor. Exatamente. Próxima pergunta, número 18. Tchan. Vamos lá. Número 18 diz: como você encara o perdão, tanto para si mesma quanto para os outros? Uau! Pergunta difícil, Perdão. Gente, a gente sabe, não vamos ser hipócritas, né? A gente sabe que perdoar não é fácil. Ainda mais dependendo da situação, né? Do que foi te ocasionado para você perdoar. No começo, antes mesmo de eu me afirmar com Cristo, tudo assim,
eu confesso para vocês que era bem mais difícil perdoar. Já passei por algumas situações, né, que foi difícil para me perdoar. Mas um certo dia eu orando, falando com o Senhor, e o Senhor, o Espírito Santo me questionou. Ele falou assim, se você não aceita a atitude dessa pessoa, por que que você está sendo igual a ela? Uau. E aí foi onde que eu parei para pensar. Falei, verdade. E aí foi onde que eu comecei a entender o que que era o perdão. Porque quando a gente perdoa uma pessoa, não é por causa dela, não é porque ela mereça. É para o nosso bem-estar e saber quem a gente somos, em quem a gente crê e que no tempo oportuno o Senhor fará a sua justiça. Sim. Entendeu? Então o perdão não é para você fingir que nada aconteceu, mas para que você possa continuar a sua caminhada, o seu propósito, caminhando, sem carregar um fardo, sem carregar um peso, sozinha. O Senhor, Ele fala, né? Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, oprimidos, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Porque tem certas coisas que a gente não precisa carregar só. A gente pode colocar aos pés do Senhor. E o perdão é necessariamente isso. Aquilo que te machuca, aquilo que te frustra, aquilo que te dói, você coloca aos pés do Senhor. E no tempo oportuno, é Ele que te justifica. Então, hoje em dia, tem algumas coisas que a gente ainda meio, né, pensa, reluta, mas hoje, com o Senhor, ficou mais fácil para me perdoar. E se eu fui perdoada, eu peco todos os dias. Se o Senhor me perdoa, quem sou eu para julgar alguém? Quem sou eu para ser juiz na vida de alguém? Hoje eu falo para o Senhor que eu não quero ser juiz. Que eu venha ser alguém para ajudar, mas não para julgar. Então isso só cabe a Ele, não cabe mais a mim. Então hoje eu prefiro colocar diante dEle. Então hoje perdoar com o Senhor é mais fácil. E eu continuo o meu propósito, continuo a minha caminhada sem carregar algo que às vezes poderia até me parar ou me derrubar no meio do caminho. Sim, você falou muito bem a colocação, né? Como não perdoar se Ele me perdoou? Se Ele me perdoa todos os dias, e o perdão, ele liberta, tá? Sim. O perdão, ele tira ali de você muitas coisas, né? Eu falo que o poder do perdão é uma libertação. Quando a gente libera ali o perdão, e muitas das vezes, talvez não foi nem nós que cometemos o ato. Sim. E a gente precisa, né, ir lá e dizer, né, eu perdoo pela situação, eu me perdoo. Porque não é sobre nós, é sobre Sim, Ele. sim. O Senhor falou que a gente tem que ser imagem e semelhança dEle, imitadores de Cristo. Então tem certas situações que eu falo, o que o Senhor faria? Sim. Né? Sim. Porque se na cruz, Ele sendo chicoteado, cuspido, Ele perdoou aqueles soldados que estavam ali furando Ele, maltratando Ele. Quem sou eu para não perdoar ou julgar alguém? Sim. A cruz mostrou, né, o perdão. Então, se eu sou seguidora da cruz, eu tenho que agir conforme a cruz, né? Sim. Exatamente. Acredito fielmente nisso. Vamos para a próxima? Próxima perguntinha. Estou vendo que ela está vestindo as quentes só pra... Eu não, é um quiz. Hoje veio para nos dar uma lavada, né? Sim, Hoje veio para... Sim. Para colocar muitos nossos pensamentos para trabalhar. Sim, sim. E ajudar quem está em casa também, né? Também. Às vezes tinha até uma outra visão, um outro pensamento, né? E eu acredito muito que com esse nosso programa hoje, esteja ajudando muitas pessoas em casa a ter uma outra visão, a pensar de uma outra maneira, né? Sim. E a perguntinha que saiu hoje, agora 16. Vamos lá. Eu tô tendo que contar aqui. Como você lidar com situações que testam a sua paciência e a sua fé? Essa é boa. Saiu pra pessoa certa, gente, porque eu conheço a Tainá. E digo que essa pergunta vai vir uma resposta boa aí. Muito bom. Olha, Tati, paciência é uma coisa que eu digo que eu aprendi com Cristo.
né? Apesar de aí ter minha vida aos meus 26 anos sendo cristã, eu aprendi a ter paciência, né? Eu aprendi a ouvir, aprendi a me colocar, estou aprendendo ainda, né? Que eu falo que a vida, a gente aprende todos os dias, mas hoje eu posso dizer que hoje eu consigo escutar mais, né? Hoje eu consigo me colocar também de uma maneira que as pessoas possam me entender. Eu não preciso gritar, né? Eu preciso entender a situação, ter paciência, entender as pessoas de uma maneira, porque muitas das vezes eu digo que a gente perde a razão por falta de paciência, e muitas das vezes eu perdi a razão por falta de paciência, por falta de ouvir ali, de entender o propósito, de entender por que estava acontecendo aquela situação. E eu falo que a paciência, ela nos traz ali uma coisa muito boa. Claro que você ser muito paciente também não dá. Tem hora que a gente acaba aí passando ali, a gente Nem sendo muito Moisés paciente teve, na né? nossa situação e a gente precisa agir. Mas eu acredito que com Cristo eu aprendi a ser então, eu estou aprendendo a cada dia a ser uma pessoa mais paciente. E eu posso me declarar hoje uma pessoa aí, 80%, quase 90% paciente em diversas situações. Eu digo tanto no meu trabalho, tanto na minha vida profissional, tanto na espera com o Senhor, porque eu acredito que aquele que entende ali o processo de promessa, que aquele que espera no Senhor, né, voltará com alegria, porque a palavra nos diz, né, esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu. Então, a paciência, ela nos traz diversos resultados. Sim. Ela nos traz ali coisas boas, nos traz resultados. Então, eu entendi que todas as vezes que eu não tive paciência, eu só me frustrei, né? E por mais que eu queria ali naquele momento, eu falei, não, preciso entender que, assim, eu preciso esperar. A minha paciência vai gerar ali um fruto. Então, na minha vida cristã, sim, falando no meu profissional, como serva, como filha, né? Eu ainda não sou casada, eu acho que a paciência, o esperar para mim, ela tem sido primordial para muitas coisas. Eu acredito que hoje a paciência, o esperar, tem me feito ver muita glória de Deus, e é uma coisa que eu tive que aprender. Que nem você falou, porque às vezes você tinha até razão, sim, né? Mas acabava perdendo ela pelo fato de querer se impor de uma maneira que naquele momento não cabia. Não cabia. Né? E o fato de não conseguir esperar, de querer resolver logo, acabava te prejudicando, sim, mais ainda, né? Eu era muito impaciente, eu acho que isso mudava muito o meu temperamento também, né? A falta de paciência mudava muito o meu humor. Você queria se impor de uma maneira, né? E não era necessário, porque muitas das vezes eu entendo hoje que o ficar em silêncio em algumas situações, ela traz um bom resultado para você. Sim. E às vezes silenciar não é sinal de que você não está atento à situação, de que você não pode falar. Mas eu entendi que o silêncio hoje, para mim, ele me traz muito mais respostas. Hoje eu prefiro, em algumas situações, realmente me silenciar, realmente ter uma paciência e deixar que Deus me justifique, deixar que a situação melhore, talvez até mesmo para eu conversar com as pessoas. Hoje eu prefiro muito mais estar ali acontecendo aquele movimento, enfim. Não, vou esperar um pouco mais, esperar eu me acalmar, vou esperar ter ali a paciência que o momento certo eu vou conseguir falar. É isso que eu ia falar. É saber a hora de falar. Não é que sim, você também não possa se impor, mas saber quando se impor, né? E foi que nem você falou, né? Às vezes o muito falar acaba gerando coisas que não era necessário naquele momento, sim, né? E diante disso, a paciência junto com a fé, porque você sabe de quem você está esperando. Sim. Né? Então, você acaba pondo a sua fé em prática, porque você sabe que se você esperar, se você não agir pelas suas emoções, se você colocar diante do Senhor, no tempo oportuno, né? Ele pode até gerar de uma outra maneira, né? E os resultados ser frutos, que é para isso que ele nos chama, né? Sim. E a gente vai lidando todos os dias. E eu falo que a fé, ela nos ensina muita coisa, né, Tati?
E eu acho que não tem idade para você aprender. Eu agradeço que eu aprendi. Você ter fé, tem que ter paciência, porque para você ter fé, você tem que ter paciência. Exatamente. Eu acho que eu aprendi num momento muito importante, numa forma de amadurecimento. Isso eu vou poder levar aí ao longo da minha vida, que eu quero viver muito. Mas eu agradeço ao Senhor, né, por todos os dias Ele me ensinando. E eu falo que a igreja em si, ela calça muito os nossos pés. A palavra, está na palavra. Eu acho que o livro de Provérbios também, Tati, é um livro muito rico de conhecimento e que nos ensina, assim, de uma forma maravilhosa, muitos princípios. Fica a dica para as meninas em casa lerem. É um livro pequeno, não é difícil de entendimento, né? E ele traz muitos ensinamentos, traz muitas coisas boas, muitas coisas que a gente pode pôr em prática, né? Para ter uma vida mais agradável, para ter uma vida melhor, né? Mais... Bons relacionamentos, eu acredito que hoje a gente consegue ter bons relacionamentos. Eu acredito que eu sempre consegui manter ali bons relacionamentos. Eu nunca tive, assim, questões interpessoais muito fortes que pudessem me atingir. Pelo meu canal de comunicação, mas eu entendi também através da psicologia, claro, hoje eu consigo entender melhor, que eu achava que eu precisava sempre estar ali, né, me justificando, falando, e não. E hoje eu entendi que com a minha paciência vai chegar o momento certo de eu falar. E olha que engraçado, né? Deus, ele pega aquilo que mais te afligia, aquilo que mais, às vezes, destacava em você como vamos se dizer assim, não algo ruim, né? Mas que sobressaía mais. E usa isso em você. Exato. Porque colocou hoje você na psicologia. Sim. Então, na psicologia, você tem que ter paciência para escutar, para entender, para lidar com outras pessoas, para falar com outras pessoas, né? Então, ao mesmo tempo que você tá tratando, o Senhor tá te tratando. Exatamente. Olha como o Senhor, ele é maravilhoso, ele é tremendo, né? Em tudo que ele faz com perfeição, né? Sim. Ele usa aquilo que era ruim para você ao seu favor. Sim. E é o que eu falei, eu pude crescer tanto espiritualmente, profissionalmente. Eu acho que o profissional ali me deu muita coisa, né? E a gente vai aprendendo muitas coisas, porque quando você tem a paciência ali de esperar algumas coisas acontecerem, a paciência de entender ali o ambiente, você vê muitas coisas, você fala, nossa, eu colocava uma tempestade, fazia um negócio. Porque aquilo que você via rápido, às vezes na hora do calor, da emoção, da raiva, tudo, quando você tem paciência, você começa a ter um parâmetro de tudo, porque você vê tudo com calma, então você consegue ver melhor, enxergar até uma saída, enxergar uma estratégia, né, para aquela situação, né? É isso. Muito bem. É isso mesmo. Graças a Deus. Fica a dica, meninas. Paciência. Conta até 3, entendeu? Hoje eu consigo contar até mais. Vamos lá. Próxima pergunta, número 2. E a número 2 diz: como você aprende sobre Deus, sobre Cristo no seu dia a dia? Bom, eu falo que o meu dia, da hora que eu vou dormir até a hora que eu acordo, é voltado pro Senhor, né? Eu já acordo com o meu devocional, né, de manhã. A primeira coisa que eu faço é abrir os olhos, eu já dobro o meu joelho, já faço a minha primeira oração do dia. E ao decorrer do dia, conforme eu vou me arrumando, me alimentando, eu escuto muita pregação, né? Escuto muita pregação, louvor. Então, os momentos que eu tenho livre, hora do almoço, hora de ônibus, eu tô sempre lendo uma palavra, escutando uma pregação, obtendo mais conhecimento, né? Da parte do Senhor. Então, meu dia a dia é esse, até a hora de dormir. Eu chego dentro de casa, eu vou fazer uma janta, eu vou lavar uma roupa, meu celular ou a televisão sempre está ligado numa pregação, no louvor, num comentário, num podcast. Sempre estou me alimentando assim, tirando meus momentos que eu tiro, que é eu e o Senhor na oração, né? Daí no deitar também tem o meu momento com o Senhor, que é a oração, que é o meu momento de palavra, que aí eu vou ver o que ele tem para falar comigo,
vou tirar um tempinho a mais para escutar ele, mas essa é minha vida com Deus. Eu falo que eu aprendo com o Senhor, que a gente aprende com o Senhor, e claro que você também, porque a gente hoje convive muito mais juntos em tudo. Sim. Todo momento o Senhor tá falando, nos testemunhos das pessoas no dia a dia. Se a gente tá na rua, alguém tá sempre falando do Senhor hoje, né? Falando assim de Brasil, aonde a gente vai, São Paulo, enfim, até outros estados. As pessoas sempre... Tem algum lugar sempre ali falando de Deus. Então a gente vai aprendendo a cada dia, né? A natureza fala O Senhor muito. fala de todas as maneiras, né? De todas as maneiras. O passarinho fala, o cachorro fala. A gente só tem que estar com o ouvido e o espírito sensível para ouvir o Senhor, né? Porque o Senhor, quando Ele quer falar, que a gente fala, né? Ele usa até a mula para falar. Então, eu acredito muito. Hoje eu consigo ver a mão de Deus em tudo na minha vida. Sabe? Por isso que eu falo que tudo eu glorifico e tudo louvo a Ele. Porque hoje eu vejo o cuidado dEle em tudo. Eu consigo ver o cuidado e o amor dEle pela minha vida, pela minha casa, pelo meu ministério e pelas pessoas, né? Que muitas das vezes não conseguem ver. A gente aprende com Deus até na hora do luto, né? Na Sim. alegria, na tristeza, no casamento, na saúde e na doença, né? Com Ele em todas as horas, né? Não tem... eu digo que Ele tem resposta para tudo. Ele é o único que tem resposta para tudo. Sim. É isso. Bora lá para mais uma perguntinha. As perguntas já estão acabando. Ó, por mim, eu ficaria aqui, gente, até amanhã, viu? Quando eu começo a falar de Cristo, minha filha... sabe o que é? Nossas mesas de café, como que é? Se deixar, nós ficar 2, 3 horas falando e vai-se embora. É isso mesmo. Perguntinha número 10. Ainda bem que o café tá tão caro, né? Que vai ter que ser chá. A água também desce, né? Quem é o seu exemplo de fé? O que você aprendeu com essa pessoa? Exemplo de fé? Quem é o seu exemplo de fé? É uma pessoa que, né, você se inspira ou que fez algo que, né, te alimentou e te trouxe para mais perto de Cristo e o que você aprendeu com ela? Olha, eu tenho muitos exemplos de fé. Eu acho que eu sempre andei ao lado de pessoas de muita qualidade. Isso é bom. E eu escolhi isso também, e claro que andar com pessoas que são exemplos de fé para você e aprender ali com as pessoas é muito importante. Então, é uma escolha que eu faço todos os dias, tá? De andar com pessoas que tenham bons testemunhos, e também ando com pessoas que não, tá? Porque eu tenho amigos que também não são cristãos, e o meu testemunho precisa ali também gerar salvação para eles, né? Mas eu acho que eu sempre andei com pessoas de bom conteúdo mesmo. E uma referência, assim, eu sempre, quando eu venho lembrar aqui na igreja, os meus apóstolos, enfim, as pessoas que nós temos, né, diversas pastoras, diaconisas, mas eu queria lembrar muito de um exemplo de fé que eu tive, que é a minha tia, né? Hoje ela já dorme no Senhor. E eu acho que toda vez que eu falo de um exemplo de fé, acho que de alguém que eu vi que deixou uma marca na minha família, né? Eu acho que toda vez que a gente falar de Cristo ou falar de Evangelho, nós vamos falar da minha tia, né? Da mãe da Bia. Que ela foi, assim, ela levou a minha família para o Senhor e ela nos deu uma oportunidade, né? A gente sempre comenta que teve um culto, que esse culto ele trouxe ali uma restauração para nós muito forte. Eu acho que foi quando eu tive, assim, eu conheço ao Senhor desde o ventre da minha mãe, né? Porque minha mãe me apresentou para o Senhor, mas eu acho que o Senhor realmente, de fato, eu soube quem Ele era na minha vida através de um culto no lar. Encontro, né? Aquele encontro que você mesmo, precisava ter e eu com ele. falava, não, esse é o meu Senhor, é isso que eu escolhi para minha vida, é isso que eu escolho todos os dias. E eu acho que a minha tia ali, ela foi uma referência muito forte, ela foi um exemplo muito forte para mim, de fé. Eu tenho também referência à minha prima Renata, a minha irmã Daiane, ou a pastora Dai. Ela é uma referência também para mim. Eu acho que todas as vezes que eu
olhei alguma coisa e também desejei alguma coisa, eu olho para o casamento da minha irmã hoje, falando até entrando em caso de casamento, e eu falo, é um casamento de referência para mim. Eu olho para a posição da minha irmã hoje como pastora, como serva do Senhor, conversando muito com ela, e não por ser minha irmã, mas ela é um exemplo para mim. Eu vejo a minha irmã como exemplo para mim desde muito, né? A minha irmã me criou, a minha mãe também, apesar dela não estar, né, aos caminhos do Senhor ali corretamente, mas eu lembro que sempre quando eu ia para a igreja, minha mãe olhava assim para ver se a roupa estava ok, se não estava transparente. Então, eu digo que na minha família eu tive muitas referências, né? Minha mãe como referência, minha irmã como referência, minha tia como referência, minha prima, as pessoas aqui da igreja em si, né, os apóstolos, e eu vejo muitas pessoas, né, como referência. Por isso que eu falo, eu ando ao lado e estou sempre com pessoas que me trazem ali grandes referências de Cristo, de uma mulher que eu quero ser também. Então, assim, eu falo que eu sou muito abençoada, Tati, muito abençoada mesmo. Isso é muito bom, né? Porque o Senhor fala, né, que a gente temos que andar, né, com pessoas que estejam no mesmo pensamento, na mesma visão com a gente, porque se um cair, o outro levanta, né? É sempre bom a gente estar andando com a mesma pessoa, né, que profere a mesma fé, ou que nos dá um apoio, uma força maior nos dias difíceis, e que deixa também, né, um legado também, né, pra gente estar seguindo, né, e levando adiante, né, que nem você falou, veio da sua tia, da sua mãe, da sua irmã, e tudo isso está acarretando em você, para você também deixar para alguém que venha, né, ou da sua família ou não, né, aonde o Senhor te plantar também, né. Eu acho que a minha família é uma família muito abençoada. E eu falo sempre, a minha família é uma família muito abençoada. De pessoas que realmente amam o Senhor. A minha tia, quando ela faleceu, né, de câncer, eu lembro que eu me questionei muitas vezes. Falei assim, Senhor, mas eu acho que todo mundo da minha família que chegar e participar de alguma troca com você ou com qualquer outra pessoa vai sempre falar, não, a minha tia, foi a minha tia que me apresentou por Senhor, a minha tia. Então eu falo, a minha tia realmente combateu o bom combate, né? Ela fez o papel dela, ela deixou um legado, e eu nunca vou lembrar da minha tia ali com um sentimento de tristeza, mas sim de alegria, porque através da minha tia, através da minha família, através de pessoas que eu estive, que me manteve até hoje ali com o Senhor. Claro que a minha busca também tem que ser constante, mas estar ao lado de pessoas que realmente querem servir ao Senhor faz todo sentido. Total sentido. E eu acredito que o Senhor sempre coloca uma pessoa, né, para plantar sementinha, né, como foi a sua tia e trouxe todos, né. Às vezes pode ser alguém da família, mas às vezes também pode ser alguém de fora, né. Não é necessariamente só da família, né, mas alguém que te apresentou a Cristo, ou que você olhando a vida dela te faz ver Cristo, te faz querer conhecer Cristo, né. Sim. É muito importante isso. Mais uma! Ai, toda vez que eu falo da minha tia me emociono bastante, porque eu falo que ela foi uma pessoa muito abençoada pra gente. Isso é bom, né? Fica as boas lembranças, né? Fica assim. Pergunta número 4. Vamos lá. O que você fez ou o que você faz para ajudar as pessoas assim como Jesus faz? Essa pergunta pra mim nem cabe a mim, né? Acho que não. Bom, eu sou o tipo da pessoa que eu gosto de ajudar muito, né? Eu acho que foi para isso que Cristo me chamou, né? Já, até mesmo de eu entender quem eu era em Cristo e qual era o propósito que Ele tinha para minha vida, eu já tinha esse dom de ajudar as pessoas, esse amor por alma, esse amor por vidas, o bem das pessoas é o meu bem. Então, desde que eu me lembro, desde pequena, às vezes a minha mãe até falava, ai menina, você não sabe ficar com nada, você não consegue ficar com nada, tudo você dá pros outros, tudo você faz pros outros. E eu sempre fui muito sensível para almas, para vidas. Eu lembro que desde pequena eu assistia filme
triste, novela, eu já chorava. Porque eu achava que aquilo era verdade, que aquilo estava acontecendo. Então, eu já me compadecia das almas já, né? Muito bom. Então, hoje, tudo que cabe a mim fazer para ajudar o próximo, às vezes até o que não cabe a mim, eu tento fazer para ajudar o próximo, eu tento fazer. Uma palavra, com um alimento, com um abraço. Já passei por diversas situações, né, de estar em lugares. Uma vez uma situação me chamou muita atenção, assim, é uma coisa que me marcou muito, porque eu fazia obra social antes da pandemia dentro da Cracolândia, né, de estar levando alimento, levando a palavra do Senhor lá dentro. E um dia, aquilo já me comovia muito, porque a gente quer ajudar, mas não dá para ajudar todos, né? Não tinha como. E a gente estava levando alimentos, e aí, como de praxe lá, tem toda uma organização, tudo. Fizeram uma fila. E aí, nessa fila, entrou uma senhorinha, mas ela devia ter por volta, acho que uns 70, 80 anos. Era uma senhorinha bem debilitada mesmo. E quando chegou na vez dela, eu fui dar o alimento para ela, ela recusou o alimento, não queria, eu fui dar um suco, uma água, ela falou que não queria. Aí eu falei para ela, por que a senhora entrou na fila então, né? Porque aqui é para pegar a comida. E aí ela virou para mim e falou que queria um abraço. Então ali eu abracei ela e ela queria só ser abraçada, ela queria só sentir o carinho, ela queria só sentir alguém se importando com ela. E ali eu entendi o que o Senhor tinha realmente com a minha vida. Então, eu, na medida do possível que eu posso estar ajudando, eu sou daquela que paro na rua para ajudar, paro na rua para pregar dentro do ônibus, do mercado, aonde eu tiver, o que eu puder fazer para ajudar, eu estou fazendo. Amém. Isso é muito importante, né? Sim. Eu acho que o evangelho hoje, ele tá precisando, né? Tá um pouco Porque escasso as pessoas isso, hoje, né? o verdadeiro evangelho, as pessoas hoje não estão entendendo o que é o evangelho. O evangelho não é sobre nós, é sobre os outros, é sobre Cristo. Então é aquilo que você dá, não é aquilo que você recebe. Não é aquilo que você é aquilo que você faz. E hoje as pessoas não veem assim. O evangelho acha que é porque eu subo em cima de um altar e prego bonito. O evangelho é porque eu proferi o nome de Cristo, mas o Senhor falou que naquele grande dia muitos virão e falam que pregou no nome dele, que curou no nome dele, e ele vai falar, aparta de mim porque eu não te conheço, porque o coração estava longe. Então o evangelho é você se colocar no lugar do outro. O evangelho é você se dar pelo outro. Esse é o verdadeiro evangelho, que hoje a gente vê que não é muito normal, porque a gente vê que hoje mudou muitas coisas, né? Os princípios mudaram muito. Hoje é cada um por si, sabe? Se o irmão tá passando uma dificuldade, eu lembro que antigamente as pessoas se compadeciam na casa, enquanto aquela pessoa não estivesse bem, eles não paravam de orar, eles não deixavam de visitar. Hoje, se vê a pessoa passando uma situação, já julga. Ah, tá assim porque tá no pecado. Ah, tá assim porque nem sabe o que tá acontecendo com a vida da pessoa. Entendeu? Então, hoje mudou muito o que é o verdadeiro evangelho. O Senhor veio para se dar por nós. Eu acho que nós estamos vivendo um evangelho muito julgador. Sim. E menos o amor. Menos amor. Se ele é o amor, o Senhor falou que não adianta você profetizar, não adianta você pregar, não adianta você fazer maravilhas, se não tiver o dom do amor, não herdará o reino dos céus. E ele falou que quando o amor de muitos esfriasse, ele estaria à volta. E o que a gente vê hoje? Sim. Entendeu? Então, o verdadeiro evangelho é amor, é compadecer do outro, é ajudar o próximo, sem julgar, sem olhar o que o Senhor falou. Fazei o bem sem olhar a quem. Julgar, basta ele julgar. E hoje as pessoas não, as pessoas querem se pôr como Deus, querem julgar as pessoas, quem merece, quem não merece, quem tá certo, quem tá errado. Segura que eu vou pegar meu celular. Descarregou.
Só nós temos a verdade. Vamos ver que meu tá. Esse programa vai dar pra fazer bastante corte. Aí Aí sim. Ai, meu cabelo. Você continua falando da onde você estava falando. Então, as pessoas hoje em dia não entendem o verdadeiro evangelho, né? Que é o amor. O Senhor Deus deu o Filho dele por amor a pessoas pecadoras, a pessoas que não mereciam. Que amor maior que esse? Agora, quem somos nós para julgar o próximo? Sim. Então, eu acho que o evangelho, hoje em dia, as pessoas estão pregando muito bens materiais, pessoas, status, pessoas querendo brilhar. Quem, na verdade, tem que brilhar é Cristo. Nós merecíamos aquela cruz. Nós somos o Barrabás. Sim. E ele pegou por amor a nós. Tati, eu também estava aprendendo esses dias e eu converso muito com as meninas que trabalham comigo e é engraçado que tem uma delas que é católica, mas a gente conversa muito, se respeita muito e nós estávamos falando que hoje as pessoas elas estão necessitadas da fé. Sim. Elas necessitam, nós estamos necessitados da fé. Não só de dinheiro, porque o dinheiro é muito bom, mas hoje parece que o evangelho só quer ser pregado só no dinheiro, só na só riqueza. coisas materiais. E o alimento espiritual, que é a fé, ali a vivência da prática com Cristo, ali a essência do amor, do primeiro amor, a essência da adoração está faltando. Não tem mais. E aonde que tá? Porque as pessoas, o evangelho, as pessoas hoje, elas necessitam do amor de Deus, necessitam da graça de Deus, necessitam ser preenchidas da presença de Deus. E a igreja, né, tá perdendo, né? Eu falo que a igreja em si, quando eu falo em igreja, ela também falando lá dos católicos. É a sociedade em si, né? Perdendo ali a noção da essência. Não Sim. tem mais a noção de estar sensível ao Espírito Santo, de pregar o Espírito Santo de uma forma que as vidas, né, tenham mudanças, que as pessoas sejam restauradas, curadas, transformadas, e que a gente espera o noivo, que ele tá vindo aí, que o material é necessário, mas ele fica. Não, e as pessoas estão esquecendo de que o evangelho é todo um estilo de vida para salvação. Sim. As pessoas estão achando que vão viver o resto da vida aqui. Aqui o Senhor falou que é passageiro. Aqui a gente somos peregrinos, estamos de passagem. Só que as pessoas, o Senhor fala na palavra dele que aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. E as pessoas estão colocando tesouros em coisas materiais, em coisas terrenas. É pecado, Tati? Não. O Senhor falou que a gente tem que ter uma vida aqui, uma vida boa. Mas é bom que a gente viva uma só que a gente não boa. pode esquecer das coisas do céu. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro o céu, depois a terra. As pessoas estão invertendo. Primeiro as coisas da terra, para depois as coisas do céu. O que vem de baixo cresce e morre. Mas o que vem do alto, filho, é eterno. E as pessoas não estão lhe dando conta disso. Estão esquecendo do espiritual. E para tudo fluir, para tudo ir bem, se o seu espiritual estiver bem, as coisas vão bem. Mas se o seu espiritual estiver mal, você pode ter dinheiro, você pode ter carro, você pode ter dom, você pode ter tudo. Não flui. É o que eu falo, né? O que te adianta, né? Querer tanto dinheiro se o teu coração não está preenchido por Deus, não está preenchido ali pela presença do Espírito Santo. Quantas pessoas a gente vê que tá com completo. depressão? Tem casa, tem carro, tem fama, tem tudo. E tá em depressão. Sim. Se matam. Porque o mais importante falta. Sim. E as pessoas hoje em dia não se dão conta disso. Acham que você ir para a igreja
pronto, você já é cristão, você já tá... Gente, ser cristão é ter uma vida com Deus, uma vida transformada, uma mente transformada. Não é só ir à igreja, não é só cantar um louvor. Uma vida de renúncia todos os dias. Exatamente. Nós precisamos renunciar a nossa Aquilo que carne. você tem alimentado mais é o que vai sobressair. Você tem alimentado o quê? A carne ou o espírito? Né? O Senhor fala na palavra dele que conforme os seus olhos vê, aquilo que seus olhos olhares, como olhares, se olhar com um olhar bom, seu corpo fica bom. Mas se olhar com um olhar mal, tudo fica mal. Sim. Né? E os nossos olhos têm voltado para quê? Então, Para as coisas boas, espirituais, reino, céus, uma vida eterna? Ou mal, uma casa, um carro de luxo, brigar, passar por cima do irmão na empresa para poder conseguir um cargo, brigar com a irmã na igreja porque quer cantar mais do que a outra. Sim. Tem mudado os princípios, tem mudado o que é realmente. Tem coisas que têm valores e tem coisas que têm preço. E eu falo que valores, eles são inegociáveis. Os princípios e valores são inegociáveis. A Bíblia não muda, a palavra não muda, Deus não muda. Jesus não deixará de ser Jesus, porque você quer distorcer as coisas. E hoje o evangelho é pregado muito distorcido. Lê metade, só a parte A e a parte B. Entendeu? Tem a parte aquilo que B fala, da né? história. Jesus, dois lados. Jesus com a gente, ou sem a gente, ele vai continuar sendo Jesus. Sim, Agora, a gente sem ele, a gente somos o quê? nada. E as pessoas estão se esquecendo disso. Exatamente. Porque eu digo que eu acho que eu sem Jesus não sou ninguém. Não, eu não consigo nada, não sou nada, não faço nada, filha. Sou totalmente dependente dele. E graças a Deus por isso. E graças a Deus por isso. E eu me orgulho de falar, e eu falo para os meus, eu sou totalmente dependente de Deus. Não, eu Totalmente glorifico dependente. naquela palavra que fala que ele veio para os pecadores, para os doentes. Glória a Deus por isso. Porque eu necessito dele todos os dias. Tem. Eu sou falha, eu sou pecadora. Se não for por ele, nada sou. Como Pedro falava, né? Para onde irei? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, não tem outro caminho, não tem outro lugar. Ele é o caminho. E ninguém chega ao Pai, Senão senão pelo ele. Filho. Exatamente. E para chegar ao Pai tem que conhecer o Filho. Para conhecer o Filho precisa de intimidade. Então, Sim. É isso. Sou eu? é. A gente fala tanto. Muito bom falar de Deus. Vamos aprender. Eu, cada dia, aprendi uma coisa nova, né? A palavra dele se renova, né? A nossa mente se renova nele todos os dias. Então, Amém. A pergunta aqui é a pergunta número 17. Você tem algum versículo da Bíblia que te ajuda a ser uma pessoa melhor? Ou te dá ali uma... de Gênesis Apocalipse. Brincadeira. Não, mas fala aí um que é muito especial, importante pra você. Acho que, se não me engano, é Salmo 23. Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E de nada terei falta. Quando eu tenho Ele, nada mais me falta. Tudo que eu preciso está nele. Você acha que é o seu salmo ali de... o que você mais gosta? Dentre todos, tem um monte, né? Mas eu digo assim, né? Ele é profundo, né? Se a gente parar para meditar mesmo nele, assim... Aí as pessoas podem falar assim, mas de nada você tem falta e passa por luta, passa por isso, De nada terei falta. Porque mesmo diante a luta, ele tem resposta, mesmo diante a falta, ele tem o que me dá, mesmo diante, então, com ele, independente da situação que eu estiver, eu nada terei falta. Amém, eu gosto muito também. Ele é o suficiente. Salmos 23, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele faz velejar por pastos. Na verdade, eu acredito que o Senhor é meu pastor e nada me faltará é um estímulo para nossa mente. O Senhor é meu Sim. pastor e nada me faltará. É uma fortaleza mesmo, né? E nada me faltará. Ainda que falte a água, o pão, nada me faltará. Porque a presença nos basta, né? Ele mesmo fala. E a gente sabe que ele vai presença te basta. E a gente sabe que no tempo oportuno,
Ele vai prover, né? Com certeza. Ele é o nosso provedor, então por isso que de nada tenha falta, porque no momento oportuno, no momento certo, ele vem com a provisão, com a providência. Exatamente. Esses dias eu tava vendo, não sei se foi um vídeo, eu tava lendo, que Maria, na hora que acaba ali o vinho, ela quer que Jesus, né, se apresse, acabou, e ela entra em desespero. E Jesus fala pra ela que na hora certa, Não no é chegada a momento minha hora certo, ainda, não né? é chegada a minha hora. E na Tipo hora assim, certa, calma, filha. calma, paciência, Tem o Maria. controle de tudo na minha mão. Eu tenho o controle de tudo. E na hora certa, e no momento certo, no momento oportuno, na hora, Jesus vai lá e faz. E ele faz o melhor. O Porque ele melhor trouxe o melhor vinho, da né? festa. Ele dá além daquilo que a gente pede ou merece, Sim. né? Então, Ele capricha, ele por capricha. isso que vale a pena esperar com paciência Sim, no Senhor. Sim, sim. Bora lá para mais uma perguntinha. Deus é bom. Então, Vira o 11, vamos lá. Deixa eu ver aqui. número 11. Olha, vai com calma. Como você mantém sua fé forte nos desafios da vida? Nos dias difíceis, nos dias más, que vem para todos, né? Bom, eu costumo dizer que a vida ela já me pregou muitas peças, né? Talvez você me fale, nossa, mas com 26 anos, muitas peças, sim. Ainda mais nos dias de hoje, né? E como eu procuro manter ali minha fé sobre esses desafios é exatamente a confiança, Tati, né? Confiança. Confiar em Deus, por mais que seja difícil, é muito difícil confiar em o Senhor quando você não vê solução, né? Eu falo que, ainda mais quando o Senhor está em silêncio. Para mim, o silêncio de Deus é ensurdecedor. Gente, mas no silêncio o Senhor fala também, viu? Ele fala, ele tá ali falando, ele tá ali mostrando, ele tá ali dizendo que na hora da prova o professor, né, a gente fala que o professor fica em silêncio, mas eu tive alguns momentos difíceis na minha vida, inclusive lutos, né, eu falei do luto da minha tia, mas eu tive o luto do meu irmão, que pra mim foi um desafio muito grande. Porque eu lembro que nós estávamos numa campanha na igreja na época, e era uma campanha de portas, né, Tati? Eram 7 pessoas escolhidas e 7 portas. E cada pessoa que estava ali representando uma porta, ela tinha um papel principal ali de oração, de busca. E eu lembro que na época, quando o apóstolo me escolheu, eu falei, nossa, tá maluca, apóstolo? Eu acho que eu não tinha nem 18 anos ainda. E o apóstolo, sim, por que você não? Você vai representar todos os jovens, então você ora, então você jejua, e você vai representar todos os jovens. Olha só, e as pessoas vão passar ali na fileira e você vai ter que orar por elas. E nós estávamos... Responsabilidade, hein? Que responsabilidade! E nós estávamos no segundo dia de campanha. Se eu não me engano, era 7 dias de campanha. E nós estávamos no segundo dia quando meu irmão morreu. E eu lembro que pra mim foi um dos maiores desafios. Porque eu estava em luto. E eu questionei o Senhor. Falei, Senhor, eu estava em campanha. Eu estava ali orando, buscando, servindo ao Senhor. Por que que isso aconteceu? Por que que o Senhor permitiu? E eu lembro que eu busquei diversas respostas no Senhor, diversas respostas, o porquê. E chegou um dia que o Senhor falou comigo. E quando o Senhor falou comigo assim, demorou, tá? Porque eu acho que só eu queria falar. Eu não deixava ele falar comigo. Porque eu ficava, por quê? Mas, e quando o Senhor queria me responder, por que, Senhor? Por que, Senhor? O Senhor não estava lá fazendo a obra, não estava lá buscando. Fala, né? O silêncio do Senhor não é a ausência da presença do Senhor, Não, né? Fique bem claro foi. isso. Porque ele nunca se afasta da gente. Quem se afasta dele somos nós. Sim. Né? Então foi que nem você falou, o tempo todo você estava querendo resposta.
Em nenhum momento você falou assim, Senhor, agora eu vou ficar quietinha pro Senhor falar, né? Por o Senhor dizer, claro que, né, o Senhor muitas das vezes não vai falar, porque tem coisas que a gente fala, nossa, é um mistério, né? A E morte às é um vezes a gente mistério. não tá preparado, E né, a gente naquele não tempo, tá né? preparado, né? E o Senhor me respondeu de uma forma muito clara. Se ele estivesse vivo, eu seria o seu Deus? Eu disse sim. E porque eu levei ele, eu não sou mais o seu Deus? Uau! E eu falei Difícil. assim. E pra mim, assim, foi uma coisa. Eu falei: não, você continua sendo meu Senhor. Eu vou continuar te servindo. Eu vou continuar te adorando. Eu vou continuar aprendendo com o Senhor. E o Senhor me disse: eu vou continuar sendo seu sustento. Como ele falou, você tá me servindo só porque você quer algo ou você tá me servindo porque você quer me servir, né? Sim, e o Senhor me ensinou muito com essa situação. Eu ainda sou seu Senhor, na alegria e na dor, no dia do luto. Você ainda vai continuar a me adorar? Você ainda vai continuar me adorando quando eu talvez não te responder? E eu aprendi muito, sabe, Tati, com a fase do luto. Eu também amadureci muito. E não só eu, acho que minha família em si por completo, mas eu falo que eu pude ver ali há muito cuidado de Deus, a mão de Deus, sabe, o bálsamo de todos os dias, da forma que o meu irmão faleceu, e eu estava na presença. E é claro que os olhares, né, que a gente Sim. enfrenta é muito difícil, e eu pude aprender, sabe, muito com o Senhor. Então, para mim, esse desafio, ele foi muito grande, e eu creio e acredito, e hoje eu vejo que as pessoas, elas olham pra mim também, principalmente as pessoas que eram próximas ao meu irmão, com um olhar assim, muito de uma pessoa que seguiu realmente, não porque a vida levou, mas que o Senhor me Tinha um levou. propósito, né? Porque o Senhor me colocou de pé, porque o Senhor tem um propósito, porque o Senhor tinha um propósito ali, e de que realmente o Senhor era o meu Deus, e que com o Senhor eu consegui passar por essa fase, né? Claro que a gente vai viver E dali você com a acaba sendo uma saudade. referência, né? Sim. Foi aquilo que a gente estava falando no começo, né? Você virou um testemunho vivo para outras pessoas, porque Sim. você passou por um luto, né? E as pessoas podem ver Deus na sua vida, né? Sim. Para suportar, passar, continuar caminhando, né? Tinha que ser Deus. Sim, e eu terminei a campanha ainda, na outra semana eu estava lá, e orando pelas pessoas, e em luto, fazendo ali o que o Senhor me chamou para fazer, e eu entendo que o Senhor tinha propósito, Ele queria me moldar, Ele queria me mostrar diversas coisas, e eu aprendi muito com o Senhor nessa fase de luto. Porque a gente não entende as maneiras do Senhor trabalhar, né? Ele trabalha tanto com amor, mas também usando a dor. Não é que o Senhor permite a dor, porque Ele não quer que a gente sofra. Não. Ele não é um Deus carrasco, Ele é um Deus de amor. Mas Ele usa algumas situações até para nos favorecer, né? Então Ele acabou usando toda uma situação para te trazer mais para perto dele, né? Para se revelar a você quem realmente Ele era, né? E hoje está te usando, né, como um canal de bênção para outras pessoas, um instrumento, porque hoje você tem um testemunho diante de um luto, né, para contar. Você sabe o que é passar e você sabe que passa, né? Você passou, né, pelo estágio do luto. Então, nada que o Senhor faz é por acaso, não tem um propósito, né? Não, nada em vão. Nada em vão com o Senhor. E a gente fala que é muito, né? Talvez seja até as pessoas, nossa, como que a pessoa tá agradecendo, mas eu sou grata, porque o Senhor me ensinou. Eu sou grata pro Senhor por ter dado saúde pra minha família poder continuar, tá? A gente continuou, né? Minha mãe se levantou. Pra minha mãe, perder um filho foi assim, algo fora do comum. A minha irmã também era muito ligada, é muito ligada a nós. E estava recém-casada na época, o quanto a minha família seguiu, sabe? O quanto Deus nos fez forte, né? Então hoje a gente pode poder falar ali que a gente viveu um luto, mas de que a gente ama o Senhor e que o nosso coração é grato de servir ao Senhor, é muito maior do que as nossas dores. Foi muito maior. Vale a pena ser fiel a Ele, né? Sim. Porque a gente sabe que o nascer e o morrer é fato para todos. Sim. Né?
E só ele tem o dom, Só. né, disso, mas a gente saber que a gente está afirmada nele, que tem um propósito e que tem algo mais à frente, não tem preço, né? Não tem preço. E eu falo que ele cuidou da gente, né? Ele se responsabilizou. Porque ele se responsabiliza pela nossa alegria, Pelas nossas dores também. Ele tem o controle de tudo. Bem. É isso. Vamos para a próxima? Próxima pergunta. Tá acabando, meninas. Vocês podem deixar aí perguntas, de repente, para nós respondermos, talvez em algum outro programa, ou trazer para alguma pessoa, alguma pergunta muito importante. Porque, olha, a gente traz cada pessoa aqui com bagagens, pessoas algum tema, né, que muito vocês queiram inteligentes. também saber um pouco mais, conhecer um pouco mais, né? Pode deixar aí, a gente aceita sugestões. Sim, coloca a nossa mente para trabalhar, para estudar, para aprender mais com o Senhor. A gente fala, né? A gente aprende A com palavra se vocês renova. e vocês aprendem com a Exatamente. gente, né? Bora lá para a próxima. Pergunta número 12. Vamos lá. Bom, aqui tá. Quais são os maiores desafios que você encontra na sua jornada de fé e como você os supera? Que eu, na minha jornada de fé, vixe, tem- Seus maiores desafios e como você supera? Ou atualmente, quais são os seus maiores desafios? Como você faz para superar eles? Ah, tem um monte, né? Minha Então vida, conta aí pra galera minha vida é um desafio. que está assistindo. Olha, minha vida é um desafio, não é fácil, né? A gente tem, eu acho que o fato de a gente falar que a gente somos cristãos já, né, já não é fácil, né? No serviço, na família, né, na vizinhança, e como a gente suporta, como a gente lidar com tudo isso, né? Não perdendo a nossa essência, né? Não querendo ser mais que ninguém, porque a gente não é pelo fato de ser cristã, que a gente somos melhores que ninguém, somos diferenciados, mas não somos melhores que ninguém. Só escolhemos, né, a boa parte. É isso. Mas assim, já tive momentos de estar no serviço, né? E as pessoas ter contritos comigo pela minha escolha, né? Da minha crença, de ser cristã, tudo. E de alguma maneira, né, tentar me parar ou tentar... Mas eu nunca deixei de falar de Cristo, nunca mudei meu jeito de ser ou quem sou por causa de alguém. E Cristo sempre foi à frente, sempre mostrou realmente quem Ele era na minha vida e quem eu sou na vida dele. Então, assim, eu tento lidar da melhor forma possível, desde que eu não passe por cima de ninguém, desde que eu não maltrate ninguém, sendo eu e colocando Deus na minha frente, sempre. Em tudo que eu vou fazer, eu coloco o Senhor. Ô, Tati, foi muito assim, pra mim, muito especial agora essa fala sua de escolher a boa parte. É exatamente o que eu falo. Eu só escolhi a boa parte. Né? Porque é uma escolha. É uma escolha e tá Né? tudo bem. Escolhas são escolhas. E eu digo, eu só escolhi a boa parte. Né? Porque as pessoas falam assim, nossa, mas por quê? Por que você... Por que dá certo desse lado, né? Sim. Por que você consegue, talvez, falando até do financeiro, tá, Tati? Como você consegue pagar a faculdade, manter uma casa, ser dizimista, andar muitas vezes bem, né? Comer em Sim. lugares. E eu digo, eu só escolhi a boa parte. Eu só escolhi servir Quem ao anda Senhor com ele vive o sobrenatural, de né? uma maneira de que é diferente, de consagrar tudo ao Senhor. A consagração do Exatamente. Senhor é viver a boa parte. Primeiro para o Senhor, porque vem através dele para Por mim. isso que eu falo que eu coloco ele à frente de tudo, né? É ele que vai à frente de tudo. E quando é ele que tá à frente de tudo, até o que era pra dar errado dá certo. Isso! Nossa, mas
como, só escolhi a boa parte. Exato. É verdade. Muito bom, muito bom. Eu ou você? Não, ela só quer ficar perguntando. Eu tô bem pegando ela aqui, que ela só quer agora ficar me colocando em saia justa. Bora lá. Ixi, pergunta 13. Vamos lá ver o que saiu aqui da 13. De que maneira você tenta refletir o amor de Cristo no seu dia a dia? Refletir o amor de Cristo? Acho que a gente já falou muito, né? Os nossos comportamentos é a primeira coisa, né? Refletir o amor de Cristo. Eu acho que é o meu comportamento, Tati. É a forma como eu trato as pessoas, a forma como eu falo, né? A forma como eu me visto, a forma que eu me posiciono. O ambiente fala muito, né? Sim. Então, eu acho que transmitir o amor de Cristo nas minhas atitudes, falar e viver, porque falar todo mundo fala, Exatamente. mas precisa viver também. Então, é o que eu procuro. Eu acho que eu sempre, quando estou falando assim de Cristo, eu gosto muito de dar os exemplos da minha vida, né, os meus testemunhos, porque são coisas que eu vivi, né? São exemplos da minha vida. São exemplos que eu digo que nem tudo foi muito fácil, nem tudo é fácil, mas é que transmitir o amor de Cristo através da minha vida, dando testemunho de quem eu sou, para mim é muito importante. E é claro que eu erro muito, né? E eu sempre procuro melhorar cada dia, olhar para onde, se o meu coração está desviando daquilo que o Senhor me conduziu, né, me examinar todos os dias, tenho aprendido muito isso com Deus e viver isso na prática, realmente ser a minha verdade, falar e viver. Estilo de vida, né? Sermos o amor dele, né? Exatamente. Bora lá, fala mais uma perguntinha. Vamos lá, agora é você, né? Vamos lá. Pergunta número 20, tá acabando. De que forma você ensina os seus filhos, amigos, família, sobre Cristo, sobre a sua fé? O que você tenta ali passar para as pessoas que convivem com você? Tira um pouquinho ali dali das pessoas do seu trabalho, fala lá da sua família. Bom, eu tento ser referência, né, para os meus filhos, principalmente para minha família, porque não adianta eu querer cobrar ou falar se eu não for exemplo. E melhor do que falar é ser, né, porque é que nem, eu digo que é que nem numa escola. Tem coisas que você vai aprender no teórico, mas tem coisas que você só vai aprender na prática, né? Então, eu tento falar para eles de Cristo, mas também eu tento mostrar com as minhas atitudes, sendo uma mulher de oração, sendo uma mulher de fé, mostrando para eles quando é um agir de Deus, quando é um sobrenatural de Deus, né? Eu tenho, meus filhos hoje também são, graças a Deus, estão nos caminhos do Senhor, né? Tem a minha filha que faz parte dos jovens, o meu menorzinho nasceu no altar, já é do altar, né? Ele é apaixonado pelas coisas do Senhor, mas eu ensino eles tendo uma vida com Deus. Eu tento mostrar para ele que ter uma vida com Deus não é só na igreja, é fora da igreja, é em casa, é com as pessoas. Aonde eles passam, as pessoas têm que olhar eles e ver Cristo. Então, em casa eu ensino eles a agradecer, fazer oração na mesa pelo alimento. Antes de dormir tem que orar. De manhã agradecer a Deus. Tudo o que forem fazer, se eles querem alcançar algum objetivo, alguma coisa, eu ensino a eles que eles têm que orar e colocar diante do Senhor. Então, eu tento, dessa maneira, conduzir eles ao caminho do Senhor, voltado também, né, que é o essencial, a palavra, né, que a palavra não pode faltar, né,
tudo respaldado na palavra. E a minha família da mesma maneira, vendo o meu dia a dia, a minha vida, vendo os meus sacrifícios, que eu digo assim, que não são tão sacrifícios, mas são coisas, né, que às vezes eu tenho que abrir a mão de ir numa festa, de ir de uma coisas mais familiares, porque eu tenho meus compromissos ministeriais, minhas coisas com a igreja, meu compromisso com o reino, com Deus em primeiro lugar, né? Então, eles acabam vendo Cristo na minha vida através do meu cotidiano mesmo, do meu dia a dia. O Tati, é até difícil, né? Porque quando a gente fala, às vezes a gente que, né, não participa de algumas coisas de família, graças a Deus, eu falo que minha família é muito abençoada. Então, dando, assim, exemplos agora de outras pessoas que sofrem, né, diversos preconceitos, diversas rejeições, né, e a família parece que cutuca cada vez mais ali para você perder ali a sua paciência, né, para que você mostre um lado seu que talvez de ira, mas não que você tenha esse lado, mas é porque cutuca ali uma coisa tão assim, vai te ferindo, de, nossa, mas você é cristã, nossa, você não é isso, sua fé, pra te enfraquecer, né? Mas eu digo assim, tá, E é nesse ponto que você tá falando, de você mostrar ali pra sua família que a sua fé também, né, a sua postura diante disso. É aquilo que eu falei pra você, são escolhas. E eu escolhi a melhor parte, né? E eu tento mostrar através da minha vida pra eles o porquê da minha escolha. Tem um propósito, tem um objetivo, né? Além de ter uma vida diferenciada aqui, porque hoje em dia o mundo não tem nada de bom para nos oferecer, é atrativo, mas não é bom, Sim. né? Mas porque eu venho buscando a minha salvação. É algo além, né? É uma coisa eterna. Então, vale a pena eu abrir mão de algumas coisas daqui para alcançar a eternidade, a minha salvação, a salvação da minha família e de quantos eu puder alcançar, né? Porque o meu objetivo, o Senhor me chamou para isso, alcançar vida, alcançar almas, não só da minha casa, não se preocupar só com os meus, mas os de lá de fora também. Amém. Muito bom. Bora lá. Acabou? Tem acho que mais 4 perguntinhas. 4, 5. Tá acabando. Número 14. Vamos lá. Foi muito bom, né? Que tempo precioso, meninas. Muito, muito, muito bom. Muito importante. Mais um selinho. Bom, esse aqui saiu, mas não tem uma, mas pode ser assim. Você dá o seu palpite, a importância que você acha. Como você incorpora os ensinamentos cristãos no seu papel como esposa, mãe ou profissional? Esposa eu ainda não sou, serei, mas eu acredito que a gente já aprende Sim. a ser esposa. Hoje eu participo de um ministério que é o Ministério de Marias, né, da igreja, e lá tem diversas esposas. E quando elas compartilham ali a história da vida delas, de como elas se posicionam como esposa, eu pego isso como referência. Para que, é claro, que eu vou ter a minha experiência, eu vou ter a minha vivência, e cada vivência, cada família, cada pessoa é uma pessoa. Sim. Mas eu acho que é uma forma, vai ficar muito mais fácil em algumas situações, porque eu já estou aprendendo. E eu gosto muito, Tati, sabe, de participar. Porque eu falo pra minha irmã, não é um ministério de mulheres de mulheres que, né, que a gente fala, né? A minha irmã fala, ninguém aqui é velha, né? Ninguém usa pasta, né? Lá nada contra, só trazendo uma descontração aí, mas de mulheres muito jovens, de mulheres São muito... trocas, né? Porque Sim, tem várias idades, várias muitas experiências, sim. né? E são mulheres, né, com a minha idade, de 26 anos, 30 anos, 40 anos, 60 anos, e assim, e eu falo que eu vejo uma juventude muito agraciada no Ministério de Marias, no Ministério de Mulheres, né? E aí você falou como filha? Como filho ou como profissional, né?
Como filha, é isso. Na minha família também, ali a cada dia tentando ser uma pessoa melhor, uma referência, aprendendo que a nossa família também, a forma que a gente trata a nossa família também vai pregar sobre o evangelho, porque quando a pessoa perguntar de você, né, para a sua família não vai esconder. E por mais que a sua família queira passar um paninho para você, a pessoa vai perceber que a sua família não tá falando a verdade, né? Então, a nossa família também mostra quem nós somos, Sim. né? Os filhos, né? A nossa mãe, o nosso comportamento também, a forma que a gente vive, a nossa família também vai dizer, né? Para as pessoas quando alguém perguntar, enfim, acho que também. E como profissional, o que eu já falei, eu acho que falei muito bem, eu tento ali ser mais profissional possível, mas sempre na minha posição também, na oportunidade que eu tenho de falar de Cristo, eu vou falar de Cristo, eu vou ouvir também as outras pessoas, né, falarem daquilo que elas acreditam, mas sempre colocando ali a posição, aquilo que eu acredito, e eu acho que assim, eu nunca tive medo, sabe, Tati, de falar quem Cristo era, de que Cristo representava, e eu falo que os meus testemunhos, aqui, as minhas experiências com Deus, elas são muito importantes, porque eu uso elas em todos esses momentos. Olha, de fato, o luto é muito difícil, mas eu passei por um luto, mas o Senhor foi comigo. De fato, ficar sem dinheiro é muito difícil, mas o Senhor supriu. De fato, estar sozinho não é sinal de solidão, né? É sinal de solitude, porque o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu amigo, o Senhor me sustenta. De fato, hoje não ser casada com 26 anos, para você, para a pessoa, pode ser um horror, mas Sim. para mim é uma graça, porque eu sei que todas as coisas o Senhor vai colocar no tempo certo na minha vida. E eu acredito que na hora certa, dei até referência, né, de casamento, o Senhor vai colocar uma pessoa que complete, na verdade eu sou completa, mas que ande ali lado a lado, né, comigo, que Te ajudar a cumprir o e propósito, me né? ajude exatamente a cumprir o propósito. Então acho que é isso. Muito bem. É bem interessante, né? Que nem a gente falou, né? Que Deus, ele é tudo, né? Tudo aquilo que a gente precisa nos momentos certos. Ele nos supre, né? Sim, sim, sim. Vamos nossa última perguntinha. A última pergunta, então Sim. vai sair para ela, né? Vamos ver um número aqui. Mas agora eu vou escolher uma pergunta aqui bem Ixi, lá boa vem. para ela responder. Número 3. Vamos ver se o número 3 é boa, assim. Não. Essa já respondeu. Vamos ver outra aqui. Ixi, ela tá caçando uma ali, gente, bem... Deixar em saias justas. Nossa, acho que a gente respondeu tudo já. Glória a Deus, já me Dessas livrei perguntas. dessa. Eu acho que nós já respondemos todas as perguntas aqui, inclusive dos versículos que a gente mais gosta. Foi muito legal esse tempo Sim. né, de comunhão, né, tá, de aprendizado, mais um tempo com vocês, meninas aí em casa, né? Acho que foi uns assuntos que deu pra gente aprender, né, bastante, até mesmo para Bom, vou devolver. E você? Como que você lida com as situações de paciência? Vou devolver, vai, vamos lá. É que nem você falou, né? Eu tenho aprendido muito com o Senhor. O Senhor nos aprende, nos molda, né? E nos faz um caráter novo quando a gente está na presença do Senhor, né? Eu sempre fui uma pessoa muito observadora e o meu modo de paciência, eu nunca fui muito de me estourar. Eu sempre fui muito de engolir, calada, tudo, mas aquilo ficava me remoendo muito, né? E às vezes eu preferia me afastar da pessoa do que chegar e falar, né? E isso acabava me fazendo mal, né? Às vezes por causa de coisas bestas, às vezes acabava me afastando das pessoas. E hoje, caminhando com Cristo, né?
A gente vai aprendendo, se moldando, entendendo que nem tudo é do jeito, da maneira ou no nosso tempo, né? O Senhor veio me moldando. E hoje eu tenho mais paciência, né? De ouvir, de me colocar no lugar do outro, de tentar entender por que que a pessoa olhou ou falou daquele jeito, né? Porque às vezes ela falou, mas ela quis dizer uma coisa e eu entendi de outra. E aí a gente acaba já levando para o outro lado. Então hoje eu paro, olho toda a situação, né? Coloco diante do Senhor e aí depois eu dou o meu respaldo. Então hoje eu fiquei mais cautelosa com as coisas, né? Hoje eu aprendi a esperar um pouco mais, ter mais paciência no Senhor. É claro que algumas situações são meio difíceis, né? Porque a gente quer pro amanhã, quer pro agora. Mas o Senhor nos coloca em situações que faz, né, a gente desenvolver essa habilidade, né? Tem alguns processos da minha vida que eu passei, que estou passando, que eu necessito de esperar somente no Senhor, ter paciência nele, né? E vivendo o cotidiano, as outras coisas, por mais que aquilo não aconteceu do jeito ou da maneira que eu queria ou esperava. E Deus nos ensina a ter equilíbrio, né, Tati? Temos que ter domínio próprio. Domínio próprio. Esse é o maior fruto do Espírito, para você poder ter os outros frutos e conduzir os outros espíritos, é ter o domínio. Porque se você não tiver o domínio, você não consegue fazer nada. Controlar nada, né? Então, pro emocional, psicológico, né, envolve um todo, saúde, tudo. Então, temos que ter equilíbrio. Exatamente. É isso. É isso. Meninas, eu quero agradecer demais por esse tempo. Muito bom. Vocês que vão nos assistir, curte, compartilha, né? A Tati sempre diz, e eu levo isso também comigo, não é só nós que estamos aqui, você também aí tem um papel muito importante. Sim. De nos ajudar a alcançar pessoas, de fazer o ID, porque o nosso papel é exatamente isso, fazer o ID, falar do Senhor, de expressar a nossa gratidão e o nosso amor por Ele através deste programa, né? Um tempo com elas, um tempinho de qualidade, um tempo de uma proposta, né? De conhecimento, de algo saudável, né? De ver a Cristo ali, como nosso Senhor, como nosso protetor, como nosso exemplo de todos os dias, como nossa água, né, Tati? Sim. Como nosso alimento mesmo, a nossa fonte. E obrigada por mais um programa. Esperamos vocês no próximo. E temos um recadinho, né? Como a Tá falou aqui do grupo de mulheres, né? Queremos fazer um convite para vocês. Para nos procurar aqui nos dias de terça-feira, né? Os encontros de terça-feira. Encontro de mulheres. Na igreja também tem outros encontros de jovens, para os jovens que vão nos assistir. Para os homens também tem as redes sociais. E eu vou pedir para o Gabriel deixar também aí para a galera acessar. Esperamos vocês. Até o próximo programa, meninas. Tchau. Tchau, tchau.